período da Covid ainda, né? E hoje nós vamos iniciar, na verdade, nós vamos continuar o conteúdo, meu velho, sobre a história antiga. E eu comentei com vocês que nós vamos começar falando sobre a Antiguidade Oriental, beleza? No caso da Antiguidade Oriental, ontem eu comecei a falar para vocês a respeito de pré-história, de como os núcleos populacionais vão surgir e de como essas civilizações vão se desenvolver, beleza? A maioria, na verdade, nos últimos 15 anos, o conteúdo dado aqui no Darwin e pelos materiais do Bernoulli e de outros é de antiguidade clássica para frente. Ou seja, não pegava essa antiguidade oriental, que é sobre Egito e Mesopotâmia. Mas como acabou caindo uma questão no Enem passado sobre antiguidade oriental, que foi sobre o Código de Hammurabi, aí a gente, meu velho, resolveu dar um conteúdo sobre isso aí também. Pode crer? E aí você vai ter o quê? Primeiro, eu parei falando ontem o que são essas civilizações orientais do Egito e da Mesopotâmia. Aí eu parei falando para vocês que as civilizações elas começam com grupos pequenos, os núcleos populacionais começam com grupos pequenos, são chamados de sociedades caçadoras-coletoras, grupos pequenos, familiares, nômades, que vão viver da caça, pesca, coleta, e, é claro, também vão ser carniceiros. Aquilo que outros abateram e não conseguiram consumir, ou animais que morreram e ainda não foram encontrados por outros e devorados, sapiens comiam, beleza? E aí o que acaba acontecendo? Com o tempo, esses núcleos populacionais crescem e a necessidade de você ter uma demanda maior para produção de alimento se torna cada vez maior. Aí ontem eu terminei a aula falando que o quê? Esses grupos caçadores-coletores vão para a próxima etapa a partir de duas grandes coisas. Uma vai ser o uso do fogo, o uso do fogo de forma sistêmica, quando o camarada passa a conseguir produzir o fogo a hora que ele quer. E eu falei que a produção do fogo vai causar uma migração muito mais acelerada dessas tribos, elas vão transitar pelos territórios muito mais facilmente. Você imagina que territórios de mata fechada era complicado de você atravessar, não só por causa de predadores, mas por causa da própria vegetação. Eu não sei se vocês já entraram em alguma floresta, mas a maioria das pessoas que entram, a maioria das pessoas, na verdade, que são da área urbana, elas têm uma ideia de floresta equivocada. Elas têm uma ideia de floresta como se fosse um jardim botânico, sacou? Como se fosse o horto, que tem umas árvores que dão sombra e uma pistazinha no meio para você passar. Velho, floresta nativa, original, é um inferno na terra. Tudo te corta, te pinica, te fura, tudo, sacou? Ela é agressiva, ela resiste, pô. As plantas têm mecanismos de resistência, têm mecanismo de defesa, assim como todas as outras espécies que vivem aqui têm. Então, para você atravessar um matagal não é um negócio muito fácil, não. Agora, com fogo, meter o fogo ali, aquilo vai lamber tudo, como eu disse ontem. A possibilidade de você transitar agora num campo aberto é muito maior, muito mais segura e ainda você tem rango. Por que é muito maior? Porque abriu espaço. Por que mais segura? Porque você tem uma visão periférica das coisas, já que a floresta foi queimada. E por que vai aumentar a alimentação? Porque os bichos que não conseguiram correr da queimada foram queimados ali, e aí os caras vão começar a experimentar. E eu falei com vocês que quando os caras começam a ver que ao utilizar o fogo para poder grelhar, ou tostar, ou cozinhar, ou assar, porque isso aí essas variações vão acontecendo e os caras vão agrupando, eles percebem que vão poder consumir uma quantidade imensa de alimentos que até então não faziam parte do seu cardápio. Grãos, sementes, ossos. Aí você fala, por quê? Osso? O osso é o tutano, igual eu estava te falando. Pega aqueles ossão assim, joga no meio do osso, aquilo quando cozinha, estala, você quebra e chupa, sacou? Altamente calórico, altamente energético. E o próximo grau não vai ser só o uso do fogo, mas se implantar ou se fixar à margem dos rios. Aí entra Egito e Mesopotâmia, aí entra Rio Tigre e Eufrates e Rio Nilo como exemplos. Aí eu falei para vocês que tem o Rio Nilo, beleza. E as pessoas percebem que às margens do Rio Nilo, a quantidade de exuberância de vegetação é esplendorosa. A vegetação é verde, a vegetação é densa. Os caras começam a perceber, então, que nessa margem de rio, se fosse cultivar alguma coisa, seria mais apropriado. Falei que é pela observação. Acontece agora um negócio chamado a tal da Revolução Agrícola. Aqueles caçadores, coletores e carniceiros passam agora também a ter previsão alimentar, já que eles passam a cultivar alguns alimentos.
E aí, eu falei que uma coisa chama a outra. Se você vai lá e planta uma lavoura de trigo, de centeio, além de você ter uma previsão de que você vai ter o que comer mais para frente, você ainda começa a atrair outros animais. E aí inicia um processo chamado também de domesticação dos animais. Não só a domesticação das plantas, aí você fala, domesticação de planta? É. Quase todos os alimentos que você come, vegetais, são plantas domésticas. Ela tem um ancestral selvagem. Pode crer? Tem alface selvagem? Tem. Repolho selvagem? É. Você não pode imaginar os repolhos com as lanças correndo e canibalizando os outros. Mas tem o repolho original. Pode crer? E aí, Ronde? E aí, com esse aumento de possibilidade alimentar, o crescimento populacional tem um boom. Para você ter uma leve ideia, na época das sociedades caçadoras-coletoras, o casal Sapiens tinha em média um filho a cada 7 anos. Agora que as sociedades passam a ser sociedades hidráulicas, sociedades agrárias, passa a ser um filho por ano. Só para você ter uma leve ideia, é claro que morria horrores. O tanto de menino que nascia e morria, o tanto de mulheres que já morriam no parto era muito significativo. Mas a população tem um boom. E quando tem esse boom populacional, existe a necessidade de se ampliar aquela área. Só essa área ao entorno do rio Nilo, ou ao entorno do Tigre e Eufrates, é insuficiente. Então surge a necessidade de se fazer o quê? Organizar a produção, arrecadar os impostos. O que nós faremos, como nós nos protegeremos, como nós viveremos. E daí surge a necessidade de se ter um Estado. Esse modo de produção asiático, que nós estamos falando, meu velho, de Oriente. Você pode também chamá-lo simplesmente de modo de produção tributário. Inclusive, você vai ver uma matéria em História do Brasil, que o seu tio Serlon vai dar, sobre Incas, Maias e Astecas. Aí ele fala que Incas, Maias e Astecas são altas culturas. Altas culturas por quê? Porque tem um Estado. O Estado que organiza, cobra imposto, tem exército, determina o território, faz a punição, é a lei, sacou? Inca, Maia e Azteca tinha isso, igual egípcios e mesopotâmicos também tinham. Aí você não pode falar, por exemplo, que Inca, Maia e Azteca tinha um modo de produção asiático. Não estão na Ásia. Ah, então eu falo o quê? Modo de produção tributário. Então agora existe o quê? Um Estado, controle do Estado sobre os meios de produção. Ou seja, toda a terra no Egito pertence ao Estado. Toda a terra nos Incas pertence ao Estado. Não existe propriedade privada dos meios de produção. E o Estado vai liberar essa terra para vocês poderem cultivar e viver nela. É claro que para você poder cultivar e viver nessa terra, você vai ter que contribuir com alguma coisa. E vai ter que contribuir como? Trabalhando, pagando impostos na forma de trabalho, pagando impostos na forma de produto, pagando impostos na forma de servir ao exército. Sacou? E aí, ó, organização de um Estado que vai ser teocrático, essa é uma outra parada que também fortalece o Estado, fortalece a figura de quem dirige o Estado. Aí você fala assim, mas por quê? Porque quando começa a surgir a ideia de religião e de poderes extraterrenos, a pessoa que acumula o poder, não só político aqui, mas também o poder religioso, ele tem uma amplificação dos próprios poderes. E é bom lembrar que aquilo que eu falo lá em Incas, Maias e Astecas, eu não vou deixar de falar aqui também para vocês na história geral. Esse camarada que vai ser o faraó, por exemplo, no Egito, que é o principal líder político, militar e também religioso, às vezes ele vai ser considerado uma espécie de Deus vivo, ou um Deus vivo mesmo. E é bom lembrar que esses camaradas que vão implantar esse Estado teocrático têm em seus sacerdotes não só pessoas que vão divulgar a religião, a ideologia da religião, para convencer vocês de que eu sou Deus. Eles também são cientistas da época. Os sacerdotes são os primeiros cientistas que se tem, porque são grandes observadores da natureza, velho. É bom você imaginar que quase todas as religiões que surgiram no mundo têm como primeiro deus o sol. E aí começa aquela ideia de dualismo. O sol é o calor, é o dia, é você poder caçar, é você avistar alguém que quer te predar. Já à noite, meu velho, é a treva, é onde você não caça, é onde você é a presa, é onde você não enxerga. As religiões começam a partir de estruturas naturais, pode quê? A lua, a terra, o sol, o fogo, o ar. Essas são as primeiras deidades. E para você poder observar
essas deidades, você precisa de passar um tempo. No caso dos sacerdotes, como eu estou te falando, eu vou citar um exemplo de incas, maias e astecas, e que serve aqui também para egípcios, babilônicos, mesopotâmicos, sumérios e por aí vai. Incas, maias e astecas conseguiam ter a exatidão do calendário solar. Aí você fala como? Os camaradas há 2.000 anos atrás sabiam que a Terra dava uma volta em torno do Sol em 3,65 dias e mais algumas horas. Aí você fala, pô, os caras sabiam isso? Sabiam isso. E aí, eles não sabiam só isso, pela observação e anotação, mas também conseguiam prever localização de Vênus, localização de Marte, prever solstícios e equinócios com exatidão, quando que ia mudar uma estação de acordo com que o Sol nasce e se põe. E também sabia, meu camarada, quando iam ter eclipses. Eclipse solar, eclipse lunar. E eu vou citar um exemplo que passa num filme que é bastante interessante. Tem um filme do Mel Gibson que se chama Apocalipto. Esse filme é um filme sobre a civilização maia, pode crer? E aí no filme passa uma ideia que eu uso de inspiração para te explicar como que o sacerdote é o cientista e como que ele usa isso em benefício próprio do rei. Vamos supor que vocês não estão crendo mais que eu sou uma entidade religiosa. Que eu, faraó, não sou uma entidade religiosa, eu não sou Deus porcaria nenhuma, porque eu não estou fazendo chover, porque as plantações não estão produzindo na quantidade que tinha. Então você tem que imaginar que pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que dá lá, dá cá. Ao mesmo tempo que eu falo que eu sou um Deus, e isso acumula poderes em mim, se começa a acontecer alguma calamidade pública e eu não resolvo, eu sou um Deus de merda. Ou eu não sou Deus de nada. Pode crer? E isso acontece ao longo da história da humanidade, tá? Se você imaginar, por exemplo, que na Idade Média, século XIII, século XIV, quando teve a peste, a fome, a guerra, a peste negra, os papas da época, assim como os papas de hoje, são aqueles que são esclarecidos pelo próprio Criador. E na época os papas falavam que bastava uma palavra deles para que algo acontecesse. Quando veio a peste negra e começou a morrer aquela galera que morreu quase 25% da população europeia, a Igreja Católica ficou em xeque. Aí ela ficou em xeque por quê? Porque se você é um enviado do próprio Deus, se você tem comunicação direta com ele, se o que você pode salvar e pode condenar, se o que você fala acontece, por que você não pede para Deus acabar com a peste negra? E aí tivemos dezenas de bispos que convocaram novenas, sacou? Orações, jejuns e tudo mais, e nenhum se efetivou. É óbvio que a população naquele momento começa a falar assim, o poder que eu achava que eles tinham com Deus lá em cima para acabar ou fazer alguma coisa não veio. A igreja entra em xeque. Sacou? Vamos voltar aqui. Aí vocês estão me colocando em xeque. Porque está acontecendo uma praga, ou porque não está chovendo, a plantação está pouca. Aí eu vou lá e convoco a galera e falo, ou vocês voltam a confiar em mim, ou vocês voltam a pagar os impostos, ou vocês voltam a trabalhar aumentando os canais de irrigação para aumentar a área irrigada, ou eu vou fazer o sol desaparecer amanhã. Aí os caras já falam assim, você vai fazer o sol desaparecer amanhã? Amanhã, meio-dia, eu vou fazer o sol desaparecer. Se vocês não acreditam, vem na base da pirâmide que vocês vão ver qual é que é. Todo mundo vai pagar para ver, rapaz. Quem é que vai falar que vai fazer o sol desaparecer e o cara não vai pagar para ver? Todo mundo vai. Aí, o rei sabia que o sol ia desaparecer porque os seus sacerdotes já haviam previsto que ia acontecer um eclipse. Pode crer? O povo que está lá embaixo, que é analfa, sabe porra nenhuma. E aí o povo está lá embaixo naquela Babilônia toda, e lá em cima o rei e o sacerdote degolando e fazendo sacrifício, e orando, e papapá daqui para lá, daí a pouco, meu velho. E o povo lá embaixo só rindo e achando, olha lá, nada acontecendo. Daí a pouco começa o eclipse. Puf! A lua começa a passar na frente do sol e o sol começa a ficar coberto de dia. Quando o povo começa a ver o sol ficar coberto de dia, não tem como você não pirar na batatinha. Quem aqui já viu um eclipse total? Eu tenho 42 anos de idade. Eu nunca vi um eclipse total, nem parcial a olho nu direito aqui. Nunca vi. Hoje em dia, como tem comunicação e tem isso aqui, lá em tal lugar vai ter a lua de sangue, vai ter a lua azul, vai ter o eclipse, não sei das quantas. Mas, na moral, no lugar que eu vivo, a vida inteira, eu nunca vi um nem de perto. Você imagina para o povo então nessa época aí? Nunca tinham visto nada, nem falar. Quando o sol começava a ficar coberto pela lua, o povo pirava. E para eles que acreditam que o sol é o Deus principal, sem o sol não tem agricultura, não tem vida, a vida acaba,
A galera que se coloca de joelho perante o rei. Fala, caralho, o cara é foda. Ele tampou o sol de dia, velho. Esse cara é Deus mesmo. Todo mundo de joelho. E agora, vocês vão pagar os impostos? Vão. Agora vocês acreditam que eu sou Deus? Aham. Agora vocês acreditam que eu tenho poder de vida e morte sobre tudo na terra? Aham. Beleza, então pode sair da frente. Quem já sabia que a lua ia continuar, né, meu velho? E o sol ia ficar descoberto de novo. Para quem vê uma parada dessa, ele nunca mais esquece. E a possibilidade dele não acreditar é quase zero. Então, acumular um poder de Deus ou uma função religiosa é algo muito comum para esses povos da antiguidade, beleza? Controla a religião integrada à sua base de sustentação ideológica. Planifica e coordena a economia. Organiza a defesa. Então, eu vou fazer o que aqui? Nesse rio, para eu poder aumentar a área irrigável? Vou fazer uma represa para segurar mais água. Vou fazer um dique para poder levar água para regiões mais distantes, aumentar a área agricultável. Vou fazer uma muralha ao entorno da cidade para poder defender o povo de caso tenha uma invasão. Para isso que surge a necessidade de se ter um Estado. E se tem um Estado que organiza a economia, a produção, os impostos e a defesa, isso é um modo de produção tributário. Se for em Egito e Mesopotâmia, modo de produção asiático é o termo mais comum que você tem. E essas pessoas vão pagar os impostos na forma de quê? Todo mundo é servo do Estado. Servo do Estado é escravo? Não. Escravo é mercadoria, eu posso comprar e vender. Esses servos não podem ser comprados ou vendidos. Trabalho compulsório é trabalho forçado. Mas não é a mesma coisa de escravidão, não? Escravidão também é trabalho forçado. Só que na escravidão você é objeto, pode ser comprado e vendido. Um servo é trabalho compulsório? É trabalho forçado? É. Mas você pode ser comprado e vendido? Não. Ah, mas se eu não quiser pagar os impostos? Ou eu te mato ou eu te expulso. Aí você fala, pô, mas isso aí é a mesma coisa de escravo. Não, você não pode ser comprado nem vendido, então você não é escravo. Beleza? E como paga os impostos? Do mesmo jeito que você viu no mundo feudal. Imposto na forma de produção. Você tem um pedaço de terra que o Estado deu para você usar? Metade você produz e entrega para o Estado. É a talha do mundo feudal. Imposto na forma de trabalho. Quem vai realizar o dique? Quem vai construir a muralha? Quem vai fazer a represa? Quem vai fazer o açude? Quem vai fazer o canal de irrigação? Quem vai fazer a pirâmide? Todos eles são servos do Estado. Trabalho. De 3 a 4 dias a semana, você dedica o seu trabalho para o Estado. Sacou? E nisso o Estado se fortalece, nisso o Estado arrecada. A arrecadação dos impostos do Estado na forma de produtos serve não só para poder exportar, para realizar comércio com outras civilizações, mas serve também para socorrer a população em caso de calamidade. Ah, como assim? O Estado tem estoques de grão. Vem uma calamidade, o Estado tem a possibilidade de utilizar aqueles estoques de grão para poder socorrer a população naquele momento de dificuldade. Então não pode ser um Estado que ele só cobra e não oferece nada. Pode crer? Ele cobra, mas ele te dá o açude, te dá o dique, te dá a muralha, te dá a pirâmide, te dá a terra para cultivar. Beleza? Ronde, quem é que vai mandar nesse Estado? Eu já dei a orientação. Ou vai ser um líder religioso, ou vai ser um líder militar. E na maioria das vezes, evolui para se tornar as duas coisas ao mesmo tempo. Pode crer? Porque se eu tenho a força do exército e eu tenho a força ideológica, dificilmente eu vou ser derrubado do poder. Aí você vê na imagem a crescente fértil, na Mesopotâmia, e vê também o Rio Nilo. Observa as margens do Rio Nilo, que é mais verdinho, a região onde você tem uma área de maior agricultura. Beleza? Sim? O quê? As terras? Os servos, eles são propriedade do Estado? Não são propriedade do Estado. É igual você. Você é uma cidadã, beleza? Você segue as leis. Se você descumprir as leis, o Estado tem a possibilidade de te punir. É isso que acontece lá. Você é um servo do Estado, beleza? Você segue as leis. Se você não cumprir as leis, o Estado tem lei para te punir. Igual é a questão que caiu ano passado. Ó. Olha essa questão do ano passado. Sexto rei sumério, governante dos séculos 18 e 17 a.C., nascido em Babel, Hammurabi,
pronúncia em babilônico, foi fundador do primeiro império babilônico, corresponde ao atual Iraque, unificando e implantando o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi, aquele do olho por olho, dente por dente. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito a todos e a lei aos súditos. Nesse contexto, a organização da vida social, as leis contidas no código citado, tinham o sentido de quê? Tipificar regras aos atos dignos de punição. Então, roubou, corta a mão. Roubou de novo, corta a outra. Fez uma casa, ela caiu, mata o cara. Se morreu alguma pessoa naquela construção que caiu, mata o pedreiro. Ou seja, você tem que ter total controle das coisas e saber que toda ação tem reação de mesma força em sentido contrário. Nessa ocasião aí, a força é bem maior do que a sua que você aplicou primeiramente. Beleza? Mais uma, essa da floresta, a partir do século III, a partir do terceiro milênio, na verdade, antes de Cristo, desenvolveram-se nos vales dos rios do Oriente Próximo, Nilo, Tigre, Eufrates, estados teocráticos, fortemente organizados e centralizados, igual você acabou de ver comigo aqui agora, e com extensa burocracia. Uma explicação para o seu surgimento vai ser o quê? Igual você acabou de ver comigo. Necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação. Por isso que tem alguns historiadores que colocam como sendo civilizações hidráulicas, ou ainda alguns colocam como sendo civilizações hipotêmicas, aquelas que dependem de um rio para poder se desenvolver. Beleza? Show de bola? Agora sim, depois dessa breve história de como que surge o Estado, qual a necessidade dele, onde ele surgiu e como que ele agia, nós vamos para a parte de Grécia, estamos na página 3 da sua apostila, efetivamente. Beleza? Aí, ó, localização. Bem, você não pode imaginar que a Grécia da antiguidade ou a civilização grega tinha o mesmo território do de hoje. Na verdade, nós chamamos os caras de grego. Eles se chamavam de helenos. Toda a região onde os helenos viviam eram chamada de Aélade. Hélade. Nós que chamamos de Grécia, nós que chamamos de gregos. Eles chamavam Aélade. E eles eram conhecidos como helenos, beleza? E aí? Vai ocupar, meu velho, não só a Península Balcânica, mas vai ocupar também, meu velho, parte da Ásia, vai expandir para o Mar Mediterrâneo, o Mar Jônio, o Mar Egeu, e vai chegar, meu velho, até a Itália ainda. Você vai ver a expansão dela, como que se faz. A grande parada, para você começar a ver essa Grécia antiga, essa civilização grega, é você imaginar o seguinte: não existe uma Grécia unificada nessa época. Existe uma civilização grega. Ou seja, são vários e vários povos gregos espalhados por vários e vários territórios. Beleza? E o que facilitava essa dispersão, esse distanciamento de um para outro, numa região tão inóspita, é justamente as condições daquele lugar. Um relevo acidentado e um solo pouco fértil. Relevo acidentado e solo pouco fértil significa pouca produtividade agrícola, sacou? Isso significa dificuldade de você ter um contingente populacional maior. Litoral muito recortado e de fácil navegação. Isso aí já facilita, meu velho, não só as artes náuticas, mas como vai facilitar também o comércio. Então você já percebe, como o lugar é muito acidentado, tem muitos picos, muitas montanhas, muita rocha, pouca região de vale, a agricultura vai ser pouca na maior parte da Grécia. O pastoreio vai ser pouco na maior parte da Grécia. Na verdade, o pastoreio até salva a galera, porque para criar animal de grande porte em região montanhosa não dá. Então, caprinos e ovinos vão se dar bem nessas pedras aí. Até porque é o melhor lugar, eu acho, para eles. Eles adoram. Solta um cabrito, uma ovelha, para você ver numa região que tem pedra, que você vai ver a felicidade deles. É impressionante. Já viram já? Aquilo sobe em parede, véio. É um negócio muito diferente mesmo. E já, por ter um litoral recortado, várias ilhazinhas, cada uma família fica numa ilha daquela. E para você se comunicar, já que é um litoral muito recortado e cheio de ilha, vai ser via naval, vai ser navegação. Então a navegação vai se desenvolver muito, assim como o comércio também vai se desenvolver muito, beleza? Pegou essa ideia geral sobre Grécia, vamos à periodização.
Essa periodização é só para você poder sacar qual é que era, beleza? Período pré-homérico, século 20 a século 12 antes de Cristo. Observa que é o momento inicial onde povos começam a ocupar essa região da civilização grega. Lembra que eu falei com vocês na aula passada e hoje que começam como sociedades caçadoras-coletoras, e aí os núcleos populacionais tendem a crescer e são nômades, e aí eles têm que procurar um lugar para poder ter uma produção alimentícia maior. Quando você achar um lugar que consegue ter uma produção alimentícia maior, é quase certo que você vai deixar de ser nômade para se tornar sedentário. Sacou? Se tiver produção alimentícia suficiente. E aí vários povos estão migrando no planeta inteiro, em busca de áreas férteis para poder se fixarem e viverem ali. E aí, o que acontece? Estão chegando nesse momento, entre o século 20 e século 12 antes de Cristo, várias migrações de povos diferentes para a região que hoje é a Grécia. Rondinelli, quem são esses caras? Povos de origem indo-europeia, quer dizer que são povos que estão vindo da Ásia para a Europa. Pode crer? Aqueus, eólios, jônios, dórios. Um detalhe. Quando esses aqueus, eólios e jônios começaram a chegar no que hoje é a Grécia, já tinham povos que moravam lá. Já tinha a civilização cretomicênica. Já tinha os povos micênicos que habitavam algumas ilhas. Povos que já estavam ali antes do século XX. Ah, então já tinha os povos cretomicênicos ali antes de chegar esses caras. Justamente. Só que a grande parada, e a parada massa desse momento, é de que quando os aqueus, os eólios e os jônios chegaram na Grécia, eles passaram a se misturar com aqueles povos que já estavam ali. E passaram a conviver uns com os outros. Então, da junção de micênicos, que já estavam lá, com aqueus, com eólios, com jônios, e a última leva, que são os dórios, da junção desses povos, você vai ter a Grécia Antiga. Beleza? Já no período homérico, então a gente vai falar de cada um aqui, só para você saber o que está acontecendo. Daqui a pouco eu falo mais deles. No período homérico, do século XII ao século VIII a.C., é o momento em que aquelas pequenas comunidades começam a crescer e começam a ter alguns problemas. Observa, ó, instabilidade e regressão socioeconômica, crise na vida urbana comercial, formação das comunidades gentílicas, os genos. O que acontece? Vamos supor que eu tinha uma família de 6 pessoas, beleza? E aí eu migrei para uma ilhazinha que tem um territóriozinho que dá para fazer agricultura. Pode crer? Só que com o tempo, aquele território passou a ser insuficiente para o número de indivíduos da minha família que passou a crescer. Eu tinha essa terra e tinha essa quantidade de gente. Agora, quintuplicou a quantidade de gente no mesmo território. Não dá para sustentar todo mundo. O que vai ter que fazer? Uma parte dessa galera vai ter que vazar. Vai ter que sair para outros territórios. E aí, se eu sou o camarada que sou o mais importante do geno, se eu sou o pater familias, o pater é o homem, o chefe da família mais velho daquele grupo. E aí, nesse início, todos vocês, como vivem comigo, meus 6 parentes que eu falei inicialmente, tem terra suficiente para todo mundo viver, tem terra suficiente para todo mundo se alimentar. Mas com o tempo vocês passam a ter filhos e ao invés de 6, tem 60. E aí eu já tenho neto, bisneto, tataraneto, sobrinho de não sei qual grau e por aí vai. E aí, quando o negócio começa a apertar, não vai ter como todos os parentes ficarem aqui, não. Os parentes mais próximos do pater, ou seja, os meus filhos, por exemplo, vão ter direito de ficar nessa terra. Agora, os parentes afastados, tio, avô, primo, sobrinho de não sei das quantas, esses aí, ó, vaza. Procure outro lugar para você viver, porque aqui não cabe todo mundo. E assim esses povos vão se espalhando por mais e mais áreas da Grécia, beleza? O Geno nada mais é do que uma comunidade agrícola, autossuficiente. Como eu falei, chegamos aqui, uma ilhazinha, tem uma terra e nós vivemos aqui. Propriedade comunal dos meios de produção e liderança do pater, que é o homem mais velho. Um detalhe, tá? Nesse Geno, não só a propriedade era coletiva, comunal, mas como a produção também era. Então, tudo que acontecia, tudo que produzia aqui, era dividido para mim e para os meus 6 parentes que eu te falei. E dá para todo mundo viver bem. Mas quando passou a ter 60,
não tem como produzir para alimentar todo mundo. Então a galera vai ter que vazar. A gente vai ver como que isso acontece. Esse período, né, período homérico, o nome deriva por causa do próprio cara, o Homero, que escreveu as obras ou epopeias, que é a Ilíada e a Odisseia. Não sei se vocês já leram ou já viram um filme, né? Na fase que você era mais criança, passava na sessão da tarde. Um filminho bem tosco. A Ilíada vai narrar a Guerra de Troia e a Odisseia, as aventuras do Ulisses, do seu retorno na Guerra de Troia, as aventuras que ele faz, os testes que ele tem que passar. Essas obras são as únicas fontes primárias referentes ao período da formação da Grécia. Aí quer dizer, então, que um livro que o camarada leu, um livro que o camarada escreveu, serve como fonte para a gente identificar o que aconteceu nessa época? São fontes primárias. O camarada daquela época narrou o que estava acontecendo. Só que essas fontes primárias, às vezes, elas são fantasiosas. Ou, como a história está começando escrita nesse momento, os primeiros historiadores eles tinham um erro muito grande, que era qual? Você escrever a história no momento que ela está acontecendo, você é influenciado por paixões e por ódios, beleza? E aí você acaba não sendo um cara imparcial. Eu, enquanto historiador, é comum os caras perguntarem para mim, por exemplo, a respeito da política atual, qual que é que eu falo, qual que eu defendo, qual que é aquilo. Eu, enquanto historiador de 22 anos, apesar de ter minhas opiniões pessoais, afirmar alguma coisa do ponto de vista historiográfico é um problema imenso. Porque desde Fernando Henrique Cardoso para cá, por exemplo, existem processos jurídicos que não foram terminados, não foram concluídos. Então, falar que o cara fez A, B, C ou D, de que ele roubou, desviou, fez isso, aquilo e aquilo, sem ter a conclusão e o término de todos os processos, eu posso cometer equívocos grandiosos. Você tem ideia? Vou citar um caso aqui. O camarada vai ter um momento do livro que ele vai falar. Aí é um outro livro, não esse daqui, que vai falar a respeito das invasões persas, beleza? Aí o historiador que está falando, o Heródoto. O Heródoto vai lá, meu velho, e fala assim: os persas invadiram a Grécia, e aí os gregos se juntaram para expulsar os persas, e aí os persas sendo correndo em debandada, subiram no navio e os gregos correndo atrás. Quando o persa subiu no barco para poder fugir, o grego foi lá e segurou o barco com os dois braços. Aí o persa foi lá, cortou um braço dele. Ele continuou segurando com um braço só. Aí o persa foi lá, cortou o segundo braço dele. Ele foi lá e mordeu no navio. Porra. Aí eu vou acreditar realmente que uma parada dessa aí aconteceu. Por isso que eu falo que tem alguns historiadores dessa época que eles dão uma exagerada na parada. Pode crer? Mas serve como fonte? Serve. Beleza? Na próxima aula, então, senhores, a gente começa aí falando de Ilíada e de Odisseia, ó. Identificar na obra, apesar das dúvidas, tá vendo? Da Unesp. Característica da cidade grega. Valorização das guerras, das crenças, da interferência dos deuses na vida dos homens. Então, na próxima aula, período arcaico. Beleza? Show de bola. Beijo para vocês. Até mais.